Vamos ler? Eu leio o primeiro verso, vocês, como já sabem, vão ler o segundo, eu o terceiro, o quarto, a gente vai intercalando e fazendo essa leitura responsiva das Escrituras. Talvez, para ficar mais bonito aí a nossa leitura, vamos acompanhar um telão, se você não tiver na sua versão NAA, das Escrituras no seu smartphone, sua Bíblia, enfim, mas fique à vontade para acompanhar, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora vocês. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha. Depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então a distância até a cidade. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses com as mulheres, com Maria, com Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque e não haja aqui portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo esse tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias.
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, não os ouvia falar. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Isaías. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês por meio dele, como vocês mesmos. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou. E disso todos nós somos testemunhas. Exaltando, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos todos juntos o último verso, vamos lá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos acesso à palavra do Senhor. Obrigado a Deus, porque em um momento da história o Senhor decidiu ser conhecido, Senhor. Se o Senhor não tomasse essa atitude, nós viveríamos às cegas, nós não te conheceríamos, mas o Senhor se revelou e hoje nós podemos te conhecer. Nós te conhecemos através da palavra do Senhor. Obrigado, Pai. Faça de nós, Senhor, leitores e leitoras da Bíblia. Faz em nós, Senhor, pessoas de compromisso com a palavra do Senhor, que amam a Tua palavra. Senhor, que não seja pesado demais, Senhor, ler a Escritura, mas que nós encontremos prazer, dia e noite, na Tua lei, Senhor. Nos auxilia, Senhor. Ilumina as nossas mentes, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Ilumina as nossas mentes, para nós crermos e confiarmos na verdade do Senhor. A Tua palavra é a verdade. Ó Pai, fale conosco, Senhor, sempre, sempre, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom, né? Ler a Bíblia é bom demais, sim ou não? Amém? Ler a palavra de Deus é maravilhoso, é uma bênção. E veja bem, irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a continuidade da missão de Deus, tá? Deus, e eu gosto de dizer isso, que Deus ele é missionário, tá? A missão, ela não começa em nós, a missão começa em Deus. Deus é missionário. Deus é missionário, irmãos, desde o Éden, tá? Desde o Éden Deus é missionário. Quando nós caímos em pecado
e Ele foi atrás de nós para nos buscar. Um Deus que ama, um Deus relacional e um Deus que está em missão. Um Deus que está em missão. Nós vamos ver esse Deus indo atrás do seu povo, formando um povo para si, salvando pessoas no Antigo Testamento. Nós vamos ver perfeitamente a expressão desse Deus missionário em Jesus Cristo. A gente tem aquele verso de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Ou seja, Deus amou. E por isso Deus faz missão. A missão de Deus brota do amor de Deus. Por que Jesus foi enviado? Porque Deus amou o mundo. Amém? Deus amou o mundo. E aí, irmãos, nós vimos todo o ministério de Jesus nos últimos encontros. Nós meditamos no nascimento de Jesus, na chegada de Jesus. Nós falamos sobre o ministério de Jesus em Marcos. Nós vimos a morte de Jesus no Evangelho de Lucas. Nós também vimos a ressurreição de Jesus em João. E Atos começa a partir dessa realidade. Atos começa a partir de um fato: Jesus ressuscitou. É por isso que continua. Irmãos, eu posso afirmar para vocês que se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria Atos, não teria o restante da Bíblia, não teria sequer o Novo Testamento, né? Se Ele não ressuscitou, de que importa a nossa fé? De que importa a nossa pregação? Mas Jesus está vivo, amém? Jesus, Ele ressuscitou. E daí, irmãos, o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Quem é o escritor de Atos? Lucas. Você vai ver aí nos primeiros versículos que esse livro ele foi escrito pelo mesmo autor, com o objetivo de mostrar o que Jesus continuou a fazer. Jesus continuou o seu trabalho. Jesus não apenas morre, ressuscita, Ele é assunto aos céus, mas o seu mover, a missão de Deus continua no meio de nós. É isso que o livro de Atos vai mostrar, só que agora por meio do Espírito Santo e da vida da igreja. Jesus subiu, mas a igreja permanece aqui, estabelecida por Deus, movida pelo Espírito Santo. Então essa missão, esse ministério de Deus continua agora por meio do Espírito Santo, através da sua igreja. Cadê a igreja de Jesus aqui? Somos nós, amém? Somos igreja do Senhor. Então veja bem, irmão, se o Evangelho mostra o ministério de Cristo, a gente vai ver nos Evangelhos o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos mostra a expansão desse ministério através dos discípulos e da igreja. Tudo sempre, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente tem algumas ênfases. Eu estou fazendo alguns comentários gerais aqui sobre Atos. A gente tem algumas ênfases nesse livro, que é a ação do Espírito Santo. Você vai ver constantemente a ação do Espírito Santo em Atos. Você quer entender um pouco sobre o ministério do Espírito Santo? Leia Atos, se aprofunde em Atos. Nós vamos ver o avanço do Evangelho, coisa maravilhosa. Nós temos as viagens missionárias, é uma ênfase. Outra ênfase, a formação da igreja, tá? E aqui é importante a gente mencionar que aqui a gente não encontra uma igreja prontinha, a gente encontra uma igreja em formação. Você vai ver muito problema nessa igreja aqui, assim como na nossa, não é? Mas é uma igreja em formação, é uma igreja embrionária. Então você vai ver a formação da igreja e você vai ver o testemunho público de Cristo. É uma coisa que você vai ver muito nesse livro, é pessoas testemunhando a respeito de Jesus. Você vai ver muito isso. E aí, irmãos, Atos não é apenas uma história, ela é a teologia em movimento. Não é apenas uma historinha, não, conta a história da igreja e como Deus continua se movendo. Inclusive, dentro dessa perspectiva, se é a história da igreja se movendo, Atos dos Apóstolos não acabou ainda. Atos dos Apóstolos continua em nós, porque a vez da igreja e a vez do Espírito Santo na igreja continua. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, talvez seja esse o texto mais próximo da nossa realidade, da nossa prática, seja Atos dos Apóstolos, porque nós ainda vivemos sobre essa administração, a igreja em missão e o poder do Espírito Santo. E aí, logo no início a gente vai ter a promessa. Que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. Antes de ascender, Jesus dá uma instrução clara para os seus discípulos.
O verso 8, o que vai dizer no verso 8 aí? Recebereis poder ao descer sobre vós. O quê? O Espírito Santo. Olha, irmãos, não é a descida não é do poder, tá? A gente não pode confundir as coisas e achar, vamos lá, o Espírito Santo não é um poderzinho. Amém? O Espírito Santo não é uma energia. Como muita gente pensa, né? Sentiu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um arrepio, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo é uma pessoa. Então veja bem, você encontra o Espírito Santo e poder aqui nesse texto, mas o poder é consequência do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o poder. O poder é aquilo que é dado a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. A partir do momento que nós recebemos uma pessoa, Deus, em nossas vidas. Então veja bem, esse é o versículo-chave para nós entendermos todo o livro, irmãos, tá? Aqui nós temos 3 elementos: promessa, recebereis poder; a fonte, que é ao descer sobre vós o Espírito Santo, que é a pessoa, não é isso? E o propósito. Qual que é o propósito, irmãos? Da descida do Espírito Santo. E com a descida do Espírito Santo nós recebemos poder. Poder para quê? Para que esse poder? Já pensou? Por que Deus nos daria poder? Para que Deus nos dá poder? Sabe para que Deus nos dá poder? A resposta está no texto. O propósito é: e sereis minhas testemunhas. Aqui, irmãos, talvez a gente poderia parar por aqui, tá? A gente poderia parar por aqui em relação à nossa lida com esse texto, as aplicações que esse texto tem para nós. O Espírito Santo, ele desce e ele nos empodera. Empodera para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Essa é a ação principal do Espírito Santo, esse é o foco, essa ênfase da atuação do Espírito Santo. Nós vamos ter o Espírito Santo fazendo outras coisas? Sim. Em alguns textos ele é tratado como consolador, não é isso? O Espírito Santo nos consola. E dentro do campo semântico desse consolo aqui, a gente vai encontrar encorajamento, não é? Auxílio, direcionamento. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus nos disse, que a palavra de Deus nos disse. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, não é isso? Da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele vem especialmente para empoderar os discípulos de Jesus para testemunharem fielmente de Jesus. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo, de modo que é inevitável alguém que tem o Espírito Santo vai testemunhar de Jesus, tá, irmãos? Isso é inevitável, tá? Assim como 2 mais 2 é 3, é 3, irmãos? É 4, amém? Amém? Foi para ver se vocês estão ligados aí, tá? 2 mais 2 é 4. Então veja bem, assim como 2 mais 2 é 4, quem tem o Espírito Santo vai testemunhar de Jesus, vai testemunhar, vai viver uma vida que aponta para Cristo. Não tem como ter o Espírito Santo agindo em nós e não testemunhar de Jesus. Esse é um grande indicativo. Se você em nenhum momento, em nenhum nível vive para a glória de Cristo, se a sua vida em nenhum nível, em nenhum momento aponta para Cristo, talvez você ainda não se converteu a Jesus. Talvez você ainda não foi regenerado. Talvez o Espírito Santo ainda não habite em você. Como assim, pastor? Mas o Espírito Santo não habita em todo mundo? Não, irmãos, não. O Espírito Santo habita em todo aquele que crê. Não é essa palavra de Pedro? Pedro diz aqui, olha, gente, ele prega, né, para todas aquelas pessoas, e as pessoas elas ficam emocionadas, algumas até desesperadas, e falam: Pedro, o que a gente faz agora? O que Pedro diz? Arrependam dos seus pecados, sejam batizados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, tem uma sequência aqui, tem arrependimento, tem profissão pública de fé, e tem o recebimento do Espírito Santo. Então o ímpio não recebe o Espírito Santo. O ímpio não é a habitação do Espírito Santo. Quem não crê em Jesus não é templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo?
quem se arrependeu dos seus pecados, quem creu no Evangelho, quem professa a sua fé publicamente, essa pessoa é templo do Espírito Santo. Quantos são aqui templo do Espírito Santo, amém? Somos templo do Espírito Santo. E qual que é o propósito especial do Espírito Santo habitar em nós, irmãos? É para nós sermos testemunhas de Jesus. E aí, Jesus não apenas promete, Ele cumpre as suas promessas. Eu creio que Deus cumpre as suas promessas. Você crê, amém? Os planos do Senhor, irmãos, não podem ser frustrados. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele prometeu o Espírito Santo. No capítulo 2 agora, que a gente leu, a promessa ela se cumpre. Olha que coisa maravilhosa. 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vem e imediatamente algo acontece quando o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Eles começam a falar em novas línguas, eles começam a testemunhar, eles proclamam as grandezas de Deus. Eu acho isso aqui muito poderoso, maravilhoso demais, porque quando o Espírito Santo desce e eles começam a falar em novas línguas, o que acontece? O verso 11 vai dizer: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então veja bem, irmãos, o Espírito Santo ele desceu, e imediatamente, o que é produzido ali? O testemunho das grandezas de Deus naquele lugar. Veja bem, irmãos, onde o Espírito Santo está, Deus é engrandecido. Veja bem, não os homens, não o nosso império, não o nosso poder, não as nossas vontades, mas Deus é engrandecido. O Espírito Santo revela através dos discípulos de Jesus as grandezas de Deus. Então eles começam a falar, eles começam a testemunhar e eles proclamam a grandeza de Deus. E o enchimento do Espírito não produz silêncio, produz proclamação, querigma, não é? A proclamação da grandeza de Deus, do Evangelho. Então, irmãos, veja bem, não tem como receber o Espírito Santo, ficar apático e ficar parado e não falar das grandezas de Deus e não apontar para Cristo. Não tem como receber do Espírito Santo, irmãos, e viver uma vida como se Jesus não tivesse ressuscitado, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a viver uma vida que crê no Jesus ressurreto e que proclama as maravilhas e as grandezas de Deus. O Espírito Santo vem para isso. E aí a gente encontra o propósito central do poder dado pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, o Espírito Santo não foi dado apenas para consolo, é uma das palavras, eu já falei sobre isso. Ele não foi dado apenas para uma experiência espiritual. Eu sei que a gente gosta de ficar quebrantado, chorar, sentir a presença de Deus. Eu amo, eu já falei aqui, irmãos, que se eu pudesse eu queria viver isso todo dia. Isso é maravilhoso, não é? Mas veja bem, a descida do Espírito Santo não se restringe a um propósito de uma experiência espiritual, pessoal, única ali, no seu cantinho, ou de consolo, ou de conforto, embora o Espírito de Deus faça isso com a gente, mas existe um propósito maior na presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele não foi dado apenas para uma experiência espiritual, para um consolo, ele foi dado para capacitar o testemunho. Guarde isso no seu coração. O Espírito Santo foi dado para capacitar o testemunho. Em Atos 1:8, nós vemos uma mensagem que aponta para Atos 2:4. Nós temos promessa, nós temos cumprimento, nós temos a missão. O padrão aqui é claro, irmãos. Deus ele enche. E enche para quê? A gente cantou isso. Enche-nos, Senhor. Enche-me, Senhor. Para que Deus nos enche? Deus nos enche para nos enviar. Deus nos enche para nos enviar. Deus capacita, amém? Para que Deus capacita, gente? Deus capacita para nós testemunharmos dele. É para a gente dar testemunho, é para isso que Deus nos capacita. É para isso que nós temos o Espírito Santo. E aqui a gente tem um cumprimento da profecia de Joel. Esse é um cumprimento histórico, irmãos. Tá?
marcado na história, descida do Espírito Santo. Veja bem, isso não é algo que vai ser repetido, como se Deus fosse nos dar o Espírito Santo ainda, como se fosse algo que nós ainda não tivéssemos recebido. Não, ali em Atos 2 é inaugurado o cumprimento da profecia de Joel. Pedro vai dizer isso, de modo que a partir daquele momento, agora uma nova administração, uma nova relação de Deus com o seu povo, ela é inaugurada, ela começa agora. Todo aquele que crê na mensagem do Evangelho, se arrepende de seus pecados, recebe a presença do Espírito Santo. Não é mais apenas para as oligarquias espirituais de Israel. O Espírito Santo não está mais somente sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Ele não está limitado, irmãos, ao tabernáculo, ao templo. Agora o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está sendo dado a todas as pessoas que creem em Jesus. E aqui a gente tem a presença do Espírito Santo em todo tipo de pessoa, de todas as línguas, de todas as nações, velhos, jovens, pequenos. É o Espírito Santo habitando no meio do povo, nas pessoas, em mim e em você. E eu queria aqui, irmãos, de maneira objetiva, fazer algumas aplicações. Veja bem, a vida cristã, ela não é vivida na força própria. Eu quero que você saia por aquelas portas entendendo isso aqui. Olha, os discípulos não foram enviados imediatamente. Eu quero que você entenda isso. Jesus está subindo aos céus e eles estão no Monte das Oliveiras. E aí, sabe o que Jesus fala? Fiquem em Jerusalém. Fica aqui. É assim, como se a gente tivesse conhecido Jesus aqui nessa ocasião. E ele já disse, olha, vocês vão discipular as nações, vocês vão batizar os povos, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão fazer discípulos. E a gente está todo mundo empolgado aqui. Quando é que a gente vai para fora dessa igreja? Quando é que a gente vai para Montes Claros, para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo inteiro? Eu vou viajar de avião para as nações, não é isso? E a gente já quer isso logo, tá? Mas é como se Jesus, nessa ocasião, dissesse para nós, Túlio, fique aqui. Eu vou subir, mas fiquem aqui. Não vão ainda, até que do alto venha sobre vocês o Espírito Santo. Aí, quando o Espírito Santo vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Sabe o que é confins do mundo aqui, irmãos? Montes Claros. Amém? Glória a Deus por isso. Tem gente de outras cidades aqui, né? Sua cidade. Pastor, vim de um lugar, pensa num negócio escondido, não é? Ninguém me acha. Dei trabalho até para Deus, né? Não, lá é confins do mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e o mundo inteiro, irmãos. E o mundo inteiro. Nós vamos pelo mundo inteiro. Mas Jesus diz, fiquem aqui, até vocês receberem o Espírito Santo. Então veja bem, o que isso vai mostrar para nós? Os discípulos não foram enviados imediatamente, eles foram instruídos a esperar. Por quê? Porque missão sem o Espírito é esforço vazio. Não tem como fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Na verdade, sem o poder do Espírito Santo, não tem como fazer nada que agrade a Deus. Como é que se vive a vida cristã? No poder do Espírito Santo. Não é no seu poder, não é na sua força. Como é que se vive o Evangelho? No poder do Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso, porque talvez você entrou aqui por essas portas cansado de tentar na força do seu próprio braço, de tentar e falhar miseravelmente a partir dos seus métodos, das suas competências, da inteligência que você julga ter. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, desista da sua força, desista do seu mérito, desista das suas competências e apoie somente no poder do Espírito Santo, porque a vida cristã se vive no poder do Espírito, o Evangelho se vive no poder do Espírito. Sabe quando você vai glorificar a Deus? Quando você for movido pelo poder do Espírito. Sabe quando você vai vencer os seus pecados? Quando o Espírito Santo te empoderar para isso. E ele já está aí, ele já foi selado em nós. Quando é que a gente vence o pecado? No poder do Espírito. Como é que a gente vence o pecado? No poder do Espírito.
Como é que a gente faz a vontade de Deus, inclusive as mais difíceis de serem feitas? Tem coisa que Deus exige de nós que é difícil de tomar decisão, irmãos. Talvez seja um relacionamento, talvez seja uma coisa relacionada a dinheiro, a uma proposta muito boa, mas que aos olhos de Deus não é boa. Não é? Nós temos que tomar decisões difíceis, mas quem é? Quando é? Como é que a gente toma decisões difíceis para a glória de Deus? Como é que a gente faz isso? No poder do Espírito. É no poder do Espírito, amém, irmãos? É no poder do Espírito Santo, porque sem o Espírito, o esforço é vazio. Você vai tentar, e vai falhar. Uma outra coisa, o Espírito Santo nos empurra para fora. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O enchimento, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. O enchimento não nos leva ao isolamento. Tá? E aqui é muito contraditório se você for olhar para a história das religiões. Quando você pensa em alguém extremamente supra-espiritualizado, quem você pensa? Naquela figura do monge, recatado, está quietinho lá no alto da montanha. Pensa aí, fecha o olho e pensa. Está lá o monge. E aí já tem gente pensando em Kung Fu Panda aqui agora. Não é? Está lá no alto da montanha, com um cajado. Não é? Irmãos, não é isso que é espiritualidade. Não é isso, irmãos, que é ser cheio do Espírito Santo. Veja bem, existe isso hoje. Pessoas que, em nome de passar uma visão de ser cheio do Espírito Santo, de ser mais crente que todo mundo, não se mistura com a ralé não, gente. Não mistura com a gente não. A ralé somos nós aqui, né? Eu sou ralé, irmão. Sou ralé. Não é isso? Mas tem gente que, de tão espiritual, não se mistura. Não, se eu andar com esse povo aqui, não. Eles precisam, inclusive o distanciamento, a falta de acesso, provoca socialmente um tipo de vislumbre. Quanto mais distante, mais eu viro fã. Entende? Quanto mais difícil o acesso, mais eu idolatro. E isso é utilizado dentro de ambientes religiosos. O espiritual, olha como é que ele é espiritual, não anda com ninguém, ele nem sai, ali não come um cachorro quente, de tão crente que ele é, não é? Irmãos, se não comer cachorro quente fosse sinônimo de ser crente, eu já estava desviado há muito tempo, não é? E muitos outros aqui, hein? Muita gente aqui não seria crente, mas não é isso, irmãos. Veja bem, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo não nos leva ao isolamento, leva à proclamação. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, isso se manifesta em testemunho. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai estar no meio de gente, vai andar com pessoas. Para que pessoa mais cheia do Espírito Santo do que o próprio Jesus Cristo, irmãos? Vai dizer que foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude do Espírito. Foi o homem mais cheio do Espírito Santo que nós temos. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus andava com muita gente, e muita gente. Para começar, ele escolheu pessoas para andar com ele. Eu não vou andar sozinho, eu quero gente. E ele escolheu só os bons, né? Só gente boa, irmãos, só gente boa, não é? Não, ele escolheu os improváveis. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, andou com os improváveis. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, comeu com pecadores. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, tocou em leprosos. E por que nós, quando cheio do Espírito Santo, decidimos nos afastar? Não se engane, se você está se isolando, achando que está sendo cheio de Deus, na verdade talvez seja o contrário que esteja acontecendo. Você está sendo esvaziado de Deus, talvez você esteja cheio de si mesmo, e é por isso que você não anda com ninguém, porque o Espírito Santo vai te colocar no meio do povo, amém? Então isso a gente encontra, irmãos. Outra coisa, todo cristão é chamado a testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas, é a afirmação de Jesus. Isso não é opcional, amém? Não é facultativo, não é para alguns. Isso é a identidade nossa, irmãos, do povo de Deus. A gente é testemunha. Você, sim. Eu achava que isso era só para o pastor,
o líder, ou para o crente que tem 10 anos de igreja. Não, ele sim, o irmão fulano de tal, vai testemunhar de Jesus. Irmãos, a gente vai ver um testemunho imediato de várias pessoas na Bíblia. Quem se lembra aqui da mulher no poço de Jacó, teve um encontro com Cristo? Não é isso? Ela imediatamente, quando ela voltou, irmãos, ela levou a cidade para Cristo. Isso é o quê? Testemunho. Testemunho é para todos nós. Não tem como ser discípulo de Jesus e não ser testemunha. Não tem como ser discípulo de Cristo, eu vou repetir, e não ser testemunha dele. Não é opção, não é para alguns, é para todos nós. Em último lugar, irmãos, o evangelho é para todos. É para todas as pessoas. Eu quero frisar aqui nessa noite. É para Jerusalém, é para a Judéia, é para Samaria e até os confins da terra. É para todos os lugares. O plano de Deus, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer. O plano de Deus sempre foi global. O plano de Deus sempre foi global. E aqui não tem, os brasileiros são preferidos. Quantas profecias a gente tem, e a gente se exalta, né? Veja bem, haviam gentios helênicos se orgulhando. E Paulo disse, vocês entraram vocês são ramos enxertados, tá? Não se orgulhem, que Deus pode tirar esses ramos também. Então veja bem, aqui não tem a ver, irmãos, com a nossa nacionalidade, tem a ver com o amor de Deus e quem Deus escolheu alcançar. E Deus quer alcançar povos de todas as línguas, tribos, nações. Então, irmãos, o evangelho, o plano de Deus sempre foi global. O Espírito Santo foi dado para cumprir a promessa de Deus e capacitar o povo de Cristo a testemunhar com poder. Amém? Então, em nome de Jesus, a nossa oração aqui, a gente vai até orar nesse momento. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se o Espírito Santo foi dado para testemunho, nós precisamos pedir que Deus nos encha, não apenas para a gente sentir, mas para viver e proclamar.